Nosso primeiro tópico, que nós vamos começar o estudo de direito constitucional, o primeiro tópico é bom porque o primeiro tópico ele vai te dar uma luz para tudo. Ele geralmente cai em todos os TRTs, e ele vai te abrir um leque para conhecer outros tópicos da matéria. Então, mesmo se esse tópico não cair no seu edital, ele é útil para você entender outros tópicos, que é a parte dos princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais é a primeira parte do nosso estudo. Ela pode ser uma parte simples na sua prova, como ela pode ser uma parte complexa. Então, quando a gente trabalha princípios fundamentais, você pode ter uma questão de prova idiota, puro decoreba, mas você pode ter uma questão tão foda, que você vai perder o caminho de casa. Daqui, princípios fundamentais. E o que são esses princípios fundamentais? Os princípios fundamentais, eles são um conjunto de princípios sobre os quais estão fundamentados a Constituição e o nosso Estado democrático. Né? Então, o Brasil, quais são os valores que estruturam o nosso Estado, o nosso país? Né? Em cima de quais valores o Brasil está fundamentado? Esses valores estarão descritos aqui no rol de princípios fundamentais. Onde eu encontro esses princípios fundamentais? Em regra, os princípios fundamentais estão previstos entre os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. 1º ao 4º da Constituição Federal, tá? Então, nós vamos começar analisando os princípios mais simples que existem entre os artigos 1º ao 4º e depois nós vamos avançar para os princípios mais complexos que estão entre os artigos 1º ao 4º. Numa primeira abordagem, numa primeira análise dos princípios fundamentais, nós temos 3 grupos de princípios que precisam ser memorizados. Esses 3 grupos não caem na FCC, despenca na FCC. Bancas como a FCC, a OCP, são, tipo assim, cara, viciadas em questões desses princípios aqui. E quais são esses 3 grupos que nós vamos analisar primeiramente? Nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos estão no artigo 1º da Constituição Federal. Nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil, estes previstos no artigo 3º da Constituição Federal. E nós temos os princípios que regem as relações internacionais e que eu chamo de princípios internacionais. Princípios internacionais que estão previstos no artigo 4º da Constituição Federal. Então, basicamente, a primeira coisa que nós vamos aprender são esses 3 artigos aqui. São 3 artigos que eu já digo de cara para você. Daniel, o que eu faço com eles? Decora. Batata. Decora. Tipo, vai pegar, vai repetir, vai ler, reler, triler. Decorou, acertou a questão na sua prova. Esse é o básico. A questão mais simples que você vai encontrar na sua prova sobre esses artigos. Exatamente o que está escrito neles. Então, você precisa memorizá-los. Ok? Artigo 1º, 3º ou 4º. Vamos começar analisando o artigo 1º da Constituição Federal, que traz aqui os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos são os primeiros princípios estabelecidos aí na nossa Constituição e eles formam como se fosse a base. Então, dentro do rol de princípios, os fundamentos são os principais pilares dos princípios fundamentais, tá? Os fundamentos são os principais pilares dos princípios fundamentais. E quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? São 5. 5 fundamentos que você precisa, como eu disse, decorar. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana,
valor social do trabalho. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pluralismo político. Queridos, esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeira coisa que eu falei para vocês, vocês têm que fazer com eles é o quê? Decorar. Tem que decorar. Daniel, como é que eu decoro? Cara, fica tipo rezando assim. Lembra a 4ª série? Sua mãe ficava com o cinto na mão assim, falando assim, decora essa tabuada, moleque. Pá! Faz tempo, né? Você não vai lembrar muito aí, porque faz muito tempo, né? Cabelo branco aí, fez, aí já faz muito tempo. Ele não, já foi um dia desses ali, né? Então, ó, cara, isso que eu decorar, velho. Uma vez eu tava assistindo uma palestra de um cara, falando como estuda pra concurso, o cara falou assim, ó, esse negócio não tem que decorar não, velho. Eu falei, cara, quantos concursos esse cara deve ter passado, velho? Porque esse cara tá por fora. Tu decorou uma parada dessa, o cara perguntou lá, assinale alternativo que contém um fundamento, pronto, matou. Aí, cara, resolvi. É a primeira coisa que tem que fazer. Decora esses 5 fundamentos, tá? E aí, além de decorar esses 5 fundamentos, o que você vai fazer? Tem um mnemônico que eu sempre gosto de compartilhar, e esse mnemônico é uma técnica de memorização que a gente utiliza. Então você pega as iniciais e cria um mnemônico, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, so, si, di, va, plu. Né? So, si, di, va, plu. Quando você pensar em fundamentos da República Federativa do Brasil, você lembra, so, si, di, va, plu. So, si, di, va, plu. So de soberania, cidadania, de dignidade da pessoa humana, va de valor social, trabalho, livre iniciativa e plu de pluralismo político. Memorizou o mnemônico, já te ajuda, ele não resolve. Né? Já caiu uma questão assim em prova. Cenário alternativo que tem um fundamento. A letra A vinha assim, solidariedade. Na letra A. FCC, tá? Aí o bisonho do aluno, socidiva plus. Aí foi na letra A lá, pum, solidariedade. Errou. Não é solidariedade aqui, é soberania, entendeu? Então não adianta só decorar o mnemônico, tem que decorar exatamente os institutos aqui, tá? Essa é o primeiro nível de questão que você vai encontrar em prova de concurso. Esse nível de questão cai ainda hoje, Daniel? Super cai. Qual banca, Daniel? Todas. De forma absoluta, todas as bancas. Até no CESP da vida, que faz alguns tribunais, tem muita gente que fala assim, não, o CESP é uma prova mais difícil, mais foda. Aí o cara estuda o foda, mas não sabe o básico, aí erra no básico. Então isso aqui cai em qualquer tipo de banca, hoje é uma questão possível a sua prova. Tá? Guarde isso aí, memorize. Beleza até aqui? Esse é o básico, tá, gente? Ó, eu não vim aqui só para dizer para você decore e vou embora. Não, esse é o básico, é a questão mais simples. Essa você não pode errar. Errou essa aqui, 1 milhão de pessoas passam na sua frente. Então não pode errar. Essa é a básica. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma aprofundada, porque nós vamos entender o contexto de cada um desses princípios aqui. Né? Então o que a gente vai fazer agora é algo além. A gente vai agora aprofundar para as questões mais complexas sobre os princípios fundamentais. Tá? Ainda bem que você veio brilhantar minha noite aqui. Né? De bicho feio aqui, né? Pelo menos, como diria o Sartori, uma flor nesse jardim, né? Só tinha cacto aqui. Ó, agora a gente vai dar um passo de aprofundamento dentro de cada um dos princípios para questões mais complexas que podem aparecer na sua prova, tá? Vamos começar aqui pela soberania. O que é a soberania? A soberania é um dos atributos do Estado. Como assim, Daniel? Um Estado moderno, ele precisa, para ser reconhecidamente um Estado, de 3 requisitos. Quais são os requisitos de um Estado moderno? Ele precisa ter um povo. Este povo tem que estar dentro de um território. E sob esse território, sob esse povo, tem que haver um governo.
E este governo, ele tem que ser soberano. Então, a soberania acaba vindo aqui como um dos elementos constitutivos da formação do Estado moderno. Faltou qualquer um desses requisitos aqui, eu não tenho um Estado moderno. Quer ver uma coisa? O Brasil é um Estado moderno? Sim ou não? Sim, eu tenho povo? Tenho. Bizonho, mas tenho. Eu tenho governo? Sim, corrupto, mas tem. Eu tenho território? Sim, território grandão lá, eu tenho. Então, se eu tenho os três elementos, eu tenho um reconhecimento de um Estado moderno. Ok? Palestina é um Estado moderno, sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que não, gente. Olha como é que é a questão idiota, mas que a gente não tem noção dela, cara. Porque a gente vê muito na TV. A gente vai vendo TV, Palestina não é um Estado moderno. Sabe por que não é um Estado moderno? Tem povo lá? Tem. Povo palestino lá, né? Os árabes lá. Tem um governo lá? Tem um governo que se auto-intitulou Autoridade Palestina. Agora, tem território? Não, porque exatamente esse é o motivo do pau todo dia. Por que tem guerra todo dia lá? Porque os caras estão brigando para ter reconhecido o território. Eles querem que a Jerusalém seja a capital. Israel diz que a Jerusalém é a sua capital deles. Ainda tem, você entendeu a ideia? Eles estão brigando território. Faltou território, não tem uma Constituição do Estado moderno. Então, hoje, qual que é a briga da Palestina? Reconhecimento de como um Estado moderno. Mas para isso ela tem que ter reconhecido o seu território. Então, faltou um dos requisitos, eu não tenho um Estado moderno. E se eu não tenho um Estado moderno, ele não vai se relacionar da mesma forma, com a mesma autonomia que os outros estados se relacionam. Então, primeiro elemento que nós temos aqui, que é a soberania, ela entra como um elemento de formação de um Estado moderno, porque ela dá base para um governo poder coordenar. E é aqui que nasce o conceito de soberania em dupla acepção. Então, a soberania ela pode ser enxergada sob dois aspectos. Existem duas formas de soberania. Uma soberania que nós chamamos de interna, outra soberania que nós chamamos de externa. Então, soberania pode ser interna e pode ser externa. Soberania interna. Soberania interna é o reconhecimento interno de que existe alguém que manda no Brasil. Soberania interna. É o reconhecimento interno de que tem alguém que manda aqui. Porque quando a gente fala em soberania, a gente está falando de quê? De poder. Né? Aquele poder de coordenar as paradas. E onde é que eu enxergo a soberania interna dentro do Brasil hoje? Simples. Eu tenho uma experiência aqui em São Paulo muito engraçada. Quando eu vim de Cascavel para cá a primeira vez, lá em Cascavel tem aquelas zonas azuis aí, tipo aqui tem também em São Paulo, onde você estaciona o carro na rua, mas você tem que ter um bilhetinho lá para autorizar o estacionamento, senão você paga uma multa. Lá em Cascavel, se o guardinha te pegar lá sem o papelzinho, o que você faz? Você sai correndo atrás dele e você resolve com ele. Você dá tipo, o talão é R$1, você paga R$10 de multa e ele tira a sua multa. Aí eu cheguei aqui, parei o carro no lugar, falei, ninguém vai ver não, entrei numa loja, cara. Na hora que eu entrei na loja, eu demorei 1 segundo na loja, quando eu voltei tinha uma multa no carro. Aí quando eu olhei lá, eu falei assim, deve ser só procurar o homenzinho lá e pagar R$10. Eu falei, o custo-benefício, show de bola de arriscar. Cheguei lá no moço lá, ei moço, eu vim quitar aqui a notificação. Aí o cara olhou pra mim, tipo, achou estranho assim, ele falou assim, não, isso aí vai pra sua casa. Eu falei, não tem aquela quitação que você faz aqui, tal, com vocês? O cara olhou e falou, não, você foi notificado, vai chegar uma autuação na sua casa, a multa é R$50, você vai perder 3 pontos na carteira. Eu, caraca, não era igual Cascavel. Depois daquele dia eu nunca mais parei na Zona Azul sem ter o meu talãozinho. O que aquilo me revelou? Que existe uma regra no Estado que, gostando eu ou não daquela regra, eu tenho que cumprir ela, porque o Estado tem poder de me obrigar a cumprir. Por quê? Porque se eu não cumprir, ele vai me punir. Essa é a sacada. Então, soberania interna é esse reconhecimento de que tem alguém que manda nessa porra. Aí, olha só, raciocina comigo. Quem já teve vontade de matar alguém na vida?
Né? É só dirigir no trânsito de São Paulo que você vai ter vontade de matar, principalmente motoqueiro. Com exceção, obviamente, dos que estudam no Instituto Daniel Sena, tá? Que esses são amados por mim. Mas todos os outros, velho, dá vontade de matar. Tá, e por que eu não mato? É falta de vontade? Não. Eu não mato porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo se eu matar um motoqueiro. Eu tenho medo de ser preso, porque eu sei que o Estado tem poder de me pegar, de me enclausurar durante X tempo e me deixar preso na cadeia. Então, isso é soberania interna, reconhecimento de que existe alguém que manda dentro do nosso Estado. O que é soberania externa? Soberania externa é o reconhecimento dos outros países, dos outros estados soberanos, de que o Brasil é soberano. Então, quando um outro país olha para o Brasil e respeita o Brasil, nós dizemos aqui que é um reconhecimento da soberania externa do país. Então, por exemplo, quando um chefe de outro país vem visitar o Brasil, ele tem que ir lá combinar com o presidente do Brasil, pedir permissão para vir com a sua equipe, tem todo um esquema. Se um avião estrangeiro quiser sobrevoar o território nacional, tem que pedir autorização. Isso é o quê? Reconhecimento da soberania externa. Ok? Então, soberania, ela pode ser interna ou externa. Daniel, como é que cai tudo isso na sua prova? Cai tudo isso que eu falei aqui. Ele pode cobrar na sua prova lá, tipo assim, a diferença de soberania interna e externa, invertendo os conceitos. Ele pode trabalhar na sua prova lá a soberania como elemento do Estado moderno. Tudo isso aqui já veio em prova nesses formatos. Beleza? Esse é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá? Veja, você viu a diferença da primeira análise para essa análise mais aprofundada? Então, na primeira análise eu falei, decora. Decora, soberania, decorei, pronto, acertei a questão. A segunda análise já é uma questão mais pesada. Por quê? Porque ela pode trazer um contexto, uma história, ela pode trazer toda uma relação mais profunda lá para vocês, tá? Então, a ideia é que você tenha essas duas percepções. Vamos agora para o segundo princípio, o segundo fundamento da República Federativa do Brasil. Segundo fundamento, a cidadania. Cidadania. A cidadania, ela é um fundamento que está intimamente atrelado ao regime de governo adotado no Brasil. Regime de governo adotado no Brasil. Qual é o regime de governo adotado no Brasil? Democrático. Que é um princípio que nós vamos estudar também. Então, a democracia, ela é que embasa o fundamento de cidadania. Porque a cidadania é uma condição que algumas pessoas no Brasil têm e que permitem essas pessoas fazerem o quê? Participar das decisões governamentais. Então, cidadania é um instituto jurídico que permite ao indivíduo pertencente ao Estado participar das decisões governamentais. E como é que esse indivíduo participa das decisões governamentais? Através dos instrumentos de exercício da cidadania, que nós vamos aprender quando nós falarmos da democracia daqui a pouco. Tá? Então, exercer a cidadania significa praticamente o exercício dos direitos políticos, na sua visão mais simples. Tá? Então, exercer cidadania ou ter cidadania é exercer direitos políticos. Então, dizemos que quem é cidadão é porque esse cara é titular de direitos políticos. E os direitos políticos são exatamente os direitos que permitem ao indivíduo participar ativamente da construção da vontade política nacional. Ok até aqui? Tá? Tem uma questão do CESP, e o CESP é uma banca muito engenhosa, que é uma questão mais delicada que eu quero compartilhar com vocês. O que o CESP trouxe numa prova? O CESP trouxe o seguinte. Ele falou que cidadania, no artigo 1º, vai além do exercício de direitos políticos. Ou seja, cidadania no artigo 1º não é só um exercício de direitos políticos, mas mais do que isso. E ele abarca nesse conceito de cidadania aqui qualquer manifestação que interfira nas decisões governamentais. Então,
ele cita como exemplo, e essa é uma questão que foi uma questão muito trabalhosa para quem fez aquela prova, ele cita o seguinte exemplo. Imagina uma manifestação de rua aqui em São Paulo, onde as pessoas... vamos pegar um exemplo que aconteceu agora, a morte daquela vereadora, Marielle, né? As pessoas quando vão para a rua pedindo justiça, elas estão exercendo o quê? Um papel de cidadania. Elas estão querendo, olha, não pode matar as pessoas, ela é um símbolo. Por quê? Porque ela era negra, porque ela era... Aí você tem toda aquela ideologia por trás da manifestação popular, que é um exercício de cidadania, tudo bem? Tá? Por que o CESP trouxe uma questão dizendo que a cidadania do artigo 1º ia além do exercício de direitos políticos? Porque para exercer direito político no Brasil, você tem que ser brasileiro. Raciocina comigo. É possível que na manifestação que tivemos em todo o Brasil contra a morte da Marielle, ali pedindo justiça, é possível que existiam crianças lá? Naquela manifestação? Tinha, eu vi foto de criança. Criança tem direito político no Brasil? Não. É possível que existisse naquela manifestação estrangeiros? Sim, tem um monte de estrangeiro que estuda na USP aqui. E o aluno da USP é tudo virado, né, sobre essa questão, né, engajado na parte política. Então o cara gosta de fazer manifestação e tal. Repercutiu muito. Então eu posso ter alguém exercendo esse papel de cidadania sem ter a condição jurídica de ser um cidadão. Entenderam a sacada aqui? E estão fechando o raciocínio porque ele também não pode viajar muito, tá? Olha só. Cidadania, aqui no artigo 1º, é mais do que exercício dos direitos políticos. É qualquer manifestação que permita ao indivíduo, parte dessa sociedade democrática brasileira, participar ativamente dessa construção da política nacional. Porque, querendo ou não, a Dilma caiu porque as pessoas foram para a rua. Tá, e quando as pessoas foram para a rua, tinha até cachorro com a camisa fora Dilma. Tinha criança com a camisa fora Dilma. Tinha estrangeiro com a camisa fora Dilma. Então você tinha muito mais pessoas do que cidadãos ali. E tudo isso fez diferença. Porque quando você vê uma criança, olha como é que é engraçado, né? Quando tu vê uma criança com uma camisa dessa, você não se sente mais motivado, mais comovido? É um efeito incrível. E sabe quando que o CESP trouxe essa questão? Naquela época que nós tivemos a manifestação por causa do aumento da passagem dos... Lembra do... acho que era 4 centavos? 20 centavos. Não é só 20 centavos, lembra essa porra? São Paulo parava todo dia, velho. Não é só 20 centavos. Aquela época foi quando o CESP trouxe uma questão dizendo que cidadania ia além do contexto. Olha que top essa questão. Engraçado, né? Aumentaram agora 80 centavos. Ninguém foi pra rua, né? Aumentaram 80 centavos e ninguém foi pra rua. Mas é o momento, né? Depende muito do momento e dos interesses por trás, né? Se você tem um interesse por trás da parada mais forte de manipulação social, você consegue vingar, senão você não tem, né? Ó, tudo que está acontecendo aí não tem manifestação nenhuma na rua, cara. Tipo, o Brasil tá apático, exatamente, não tem. Por isso que eu entendo que a melhor mudança que a gente pode promover no mundo começa quando você muda a sua própria vida. Porque se tu muda a tua vida, se você transforma a si mesmo, você transforma quem está perto de você. Agora tenta imaginar, você quer mudar o mundo, você começa mudando a tua própria vida passando um concurso. Tu muda a tua vida, tu muda a vida da tua casa, tu muda a vida dos teus filhos. E automaticamente você está mudando quem? O mundo. Top isso. Você começa mudando aqui. Isso tem um fundamento muito bíblico para quem acredita em Deus e tal. Quando Jesus uma vez falou para o discípulo, não adianta nada você tentar salvar todas as pessoas se você não salva a ti mesmo. Primeiro salva a ti mesmo para depois salvar o mundo. Esse tem um fundamento nas técnicas de emergência do avião. O que a mensagenzinha do avião diz? Quando tiver turbulência, cairá uma máscara na sua frente. E o que ele fala para você fazer? Primeiro, coloca a máscara em você. Depois você ajuda os outros. Esse é um conceito básico de sobrevivência, tá? É como eu acho que dá pra gente mudar o mundo aí, salvando a nossa própria vida primeiro para depois salvar os outros. Beleza, cidadania aqui? Tranquilo? Segundo princípio, então, guardem ele, que é um princípio bacana, a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco quando a gente falar da democracia, tá? Terceiro fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. Guardem, o conceito que eu vou dar de dignidade agora é um conceito
Para mim foi o melhor conceito já falado até hoje. Quem deu esse conceito? CESP. Olha só, gente. O melhor conceito de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é o princípio de maior grau axiológico da Constituição. Caraca, velho, fudeu tua vida, né? Olha que questão top, hein? Princípio de maior grau axiológico da Constituição. Daniel, você pode, por gentileza, puxar um dicionário e me explicar o que é axiológico? A única coisa que eu sei que parece com axe é desodorante. Então vamos lá, o que é axiológico? O termo axiológico vem de valor. Axiológico tem a ver com valor. Então, o que a doutrina entende? Entende que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio de maior valor da Constituição Federal. Por quê? Porque tudo que tem na Constituição, de alguma forma, está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Esse princípio é tão foda, é tão foda, é tão foda, que ele cabe em qualquer redação para encher linguiça, de tão foda que ele é. Faltou ideia na tua cabeça, quer encher linguiça? Dignidade da pessoa humana. Você escreve um parágrafo sobre dignidade da pessoa humana. Daniel, qual que é o tema? Qualquer um. Vai cair na tua prova lá, sei lá. Guerra na Síria. Inclusive, a guerra da Síria fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio este de maior valor axiológico. Pronto, parágrafo, lindão. Na hora que o examinador lê lá, princípio de maior valor axiológico, ele já começa, queria que todo mundo fosse igual a ele. O cara nem sabe, que você só sabe aquela merda, né? Mas dá certo, gente. Pode usar princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês vão ter discursivo aí em vários TRTs, várias TRS, TRFs do Brasil. Então, vale a pena usar esse princípio para encher linguiça. Um parágrafozinho, pelo menos, você salva aqui, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana, essa é uma outra questão que também caiu em prova. Ele não é um mero princípio teórico. O princípio da dignidade da pessoa humana hoje, no Brasil e na nossa Constituição, ele tem um efeito concreto, muito real e muito forte. E como que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele cria vida, né? Como é que ele se concretiza no direito brasileiro? Através dos direitos e garantias fundamentais que nós vamos estudar. Então, os direitos e garantias fundamentais são a melhor forma de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Tanto que quando a gente estiver estudando aí direitos fundamentais o tempo todo, a gente vai estar falando de dignidade da pessoa humana. Tudo na Constituição está de acordo com a dignidade da pessoa humana e é um princípio que tem que ser respeitado o tempo todo, por isso que ele é tão foda. Beleza? Tranquilo? Quarto princípio. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Aqui, meus queridos, no fundo aqui nós temos dois princípios em um. Valor social do trabalho e o valor da livre iniciativa. O valor social da livre iniciativa. O que a Constituição traz aqui? A Constituição traz aqui um contrapeso de dois valores importantes para o Estado brasileiro. Primeiro, o trabalhador, por isso que o trabalho tem um valor social. Segundo, a livre iniciativa. Livre iniciativa significa qualquer pessoa que tiver uma ideia boa pode ganhar dinheiro com ela no Brasil. Se você acordar de manhã e falar assim, cara, preciso pagar o cursinho, vou vender brigadeiro no metrô, tu ganha dinheiro. Porque no Brasil vigora livre iniciativa. Putz, comecei a vender brigadeiro no metrô, gostei, cara, tô ganhando dinheiro. Acho que eu vou montar um food truck, um food bike, sei lá, de brigadeiro. Livre iniciativa, você pode ter a ideia que for. Aí você começa a evoluir, pô, cara, eu acho que eu vou montar agora uma brigaderia. E aí você já monta uma lojinha e já contrata funcionário. Livre iniciativa. Mas a livre iniciativa não é tão ampla ao ponto de você esquecer do valor social do trabalho. Então, já que você está ganhando dinheiro, então eu vou colocar agora, pô, se eu ganho dinheiro trabalhando 8 horas por dia, então se eu colocar esses caras para fazer brigadeiro umas 15 horas por dia, eu vou ganhar mais dinheiro. Parou. Por quê? Porque o valor social do trabalho diz que o trabalhador só pode trabalhar no máximo até 8 horas. Entenderam a ideia aqui? Então, a livre iniciativa e o valor social do trabalho, eles vão funcionar como um contrapeso do outro.
no Brasil, ao mesmo tempo que se protege a liberdade de iniciar algo que tenha um valor econômico, ele também diz, você não pode esquecer que o trabalhador é importante e que as leis trabalhistas devem ser observadas. Tema, inclusive, já deixo registrado aqui, um possível tema para a sua prova discursiva. Por quê? Por causa da atual reforma trabalhista. Tema foda. Se ele trouxer lá na sua prova, lá, por exemplo, quem vai fazer TRT-15, que a prova já é agora em maio, o cara vai fazer TRT-15. Aí cai lá na discursiva lá, vamos falar aqui agora sobre a reforma trabalhista e seus aspectos constitucionais. Você não pode deixar de citar artigo 1º, princípio fundamental, valor social, trabalho, livre iniciativa. Por quê? Porque foi a grande colisão que criou. As regras da reforma trabalhista flexibilizaram demais os direitos dos trabalhadores. Então, o que ele prevaleceu? Nós tivemos uma prevalência da livre iniciativa em detrimento do valor social do trabalho. Consegue perceber isso aqui? Que o trabalhador acabou perdendo garantias em prol das empresas. Então, é um tema muito bacana que dá para você explorar uma discursiva aqui de uma forma bem elegante. Tudo bem até aqui? Último fundamento da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Muita gente se equivoca com o princípio do pluralismo político, achando que pluralismo político significa pluralidade de partidos políticos. Não é. Pluralidade de partidos políticos decorre do pluralismo político, mas não se resume a isso. Então, quando eu falo pluralismo político, Daniel, o que eu quero dizer? Que o Brasil tem como fundamento a pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias. Então, no Brasil se respeita as ideias. Você pode ter a ideia que for, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade artística, liberdade de todas as formas. O Brasil respeita o pluralismo político, que é a pluralidade de ideia. Tudo que tiver diversidade, pluralidade decorre do pluralismo político. Tudo bem aqui? Então, já caiu várias vezes em prova. O pluralismo político é simplesmente a existência de vários partidos políticos no Brasil. Negativo. Os vários partidos políticos no Brasil decorrem do pluralismo político. Por quê? Vários partidos significa várias ideias diferentes. Mas não se resume a isso. Pluralismo político é algo que vai além da pluralidade partidária. Tá? Vários partidos é pluripartidarismo. É um termo parecido, por isso que em prova, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Cuidado com eles aqui. Tudo bem daqui? Dúvidas? Vou trazer duas perguntas para vocês verem como é que esse tema ele pode também te pegar ali e dar aquela cacetadinha na hora da prova. Vamos lá. Primeira pergunta. Caiu assim em prova. Está expresso na Constituição Federal, no artigo 1º, o modelo econômico capitalista adotado no Brasil, certo ou errado? Está expresso no artigo 1º o modelo econômico adotado no Brasil, que é o capitalismo, certo ou errado? O cara olha e fala assim, lógico que está errado, né? Mas está certo. Onde é que está o capitalismo aí? Livre iniciativa. Olha que top. Então a fundamentação para a existência de capitalismo no Brasil está na livre iniciativa. Modelo econômico adotado no Brasil, livre iniciativa. Agora, olha essa outra questão aqui que massa. A liberdade religiosa existente no Brasil está fundamentada em qual dos 5 fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho, livre iniciativa ou pluralismo político? Viu que top? Pluralismo político. Muitas pessoas iriam na dignidade da pessoa humana, algumas pessoas pensariam talvez cidadania, mas o real fundamento da liberdade religiosa no Brasil, pluralismo político. Olha que louco, né? Então, o pluralismo político, ele embasa todas essas liberdades. Aí pode vir uma questãozinha trabalhada nessa linha que te dá trabalho também na hora da prova, tá? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Beleza? Agora passamos a régua no nosso primeiro artigo, né? Vimos aqui o nosso primeiro artiguinho.